Eu quero trazer uma palavra nessa noite, irmãos, não poderia ser diferente, para nós falarmos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eu convido você a acompanhar o texto pelo telão, ou quiser acompanhar pela tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, e no primeiro versículo, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1, e o versículo 2, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Esse texto está falando de quem? Jesus Cristo. Antes dele nascer, ele já estava com o Pai, ele já existia no céu. O segundo texto que nós vamos ler, Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Pessoal lá já acharam? Beleza. Que diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses textos que eu trouxe, irmãos, são textos de introdução para aquilo que eu quero falar, né? Então nós vemos que antes de Jesus se tornar homem e habitar entre os homens, nascer de uma virgem, como nós conhecemos, que todos nós conhecemos, né, o relato bíblico. Antes disso, ele já vivia, ele já estava vivendo no céu, né? E ele então não começou a vida, Jesus, aqui na terra, mas ele já vivia. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, então ele estava com o Pai, né? E então eu quero chegar ao versículo que nós vamos meditar, que está no Evangelho de Mateus, apenas um versículo. Mateus, capítulo 27, versículo 46, que diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi um momento crucial, momento de grande desafio e de grande dor do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque depois dessas palavras, ele entregou seu espírito. Está no versículo 50, aqui nós lemos o 46, no versículo 50, ele entrega o seu espírito ao Pai, e ele diz: está consumado. Ele cumpriu
a missão de vir aqui na terra como o primeiro missionário. Deus deu o seu Filho como primeiro missionário, Jesus Cristo, que veio trazer a mensagem do céu, se materializar na terra, como era a esperança. No Antigo Testamento, eles esperavam que o Messias haveria de vir, e o Messias veio. Veio, e como nós conhecemos, foi crucificado, com sacrifício de cruz, o mais humilhante da época, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo. Voltou da onde ele veio. Está à destra do Pai e intercede por nós. Ele veio aqui para dar exemplo e para que se cumprir a promessa de salvação para a humanidade que havia se perdido. Porque o primeiro homem, Adão, falhou. Mas Jesus Cristo, como é conhecido também como o segundo Adão, esse foi verdadeiramente perfeito para Deus. Então, o que acontece? Nós hoje vivemos uma vida debaixo da cobertura e da justificação de Cristo. Quando Deus Pai olha para a terra, olha para nós, Ele vê Jesus na frente. A justificação. Portanto, irmãos, que muitas pessoas ficam confundidas. Qual a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve? Quem é convertido, quem não é? Irmãos, a diferença está em que, quando antes da conversão, quando nós não servimos a Cristo, não reconhecemos Ele como Senhor e obedecemos Ele como Senhor da nossa vida, nós somos criaturas de Deus apenas. Criaturas. Mas quando nós reconhecemos a pessoa bendita de Jesus Cristo e o recebemos em nosso coração, porque nós temos o livre-arbítrio, e nós passamos a obedecer a sua palavra, porque ele disse que aquele que o ama, obedece a sua palavra. Porque muitas pessoas dizem assim, eu amo Jesus, mas não quer obedecer. E aí está errado. Porque você falar que ama alguém é uma coisa, mas você praticar obras que mostram o teu amor por aquela pessoa é outra coisa. Então, se nós amamos a Cristo, o Senhor, nós temos que ter obras na nossa vida que mostrem que nós amamos o Senhor, que nós honramos o Senhor, que nós obedecemos a sua palavra. Porque obedecer a palavra de Deus, obedecer a Bíblia, é honrar o Senhor. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós não aplicamos na nossa vida, nós estamos desonrando o Senhor. É como um pai dá uma ordem para o seu filho, dá uma instrução para o seu filho, vamos dizer, uma instrução para o seu filho, e o seu filho rejeita a instrução do pai, da mãe, ele está desonrando seus pais quando desobedecem. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, pode ser uma pequena coisa que para nós achamos assim, isso não tem problema, Deus entende que isso aqui eu não consigo mesmo fazer e tal. A doutrina do Senhor, os ensinamentos de Jesus são possíveis para o homem cumprir. Deus não ia dar nada para nós cumprirmos coisa que fosse impossível, porque o que é impossível Ele faz. Ele já fez o impossível. Mas o possível, eu e você podemos fazer. O possível é ouvir a palavra de Deus. O possível é participar da ceia do Senhor. O possível é viver a comunhão, perdoando e sendo perdoado. Amando e sendo amado. Ser luz nesse mundo de trevas é obediência ao Senhor. Ser luz, ser sal da terra e luz do mundo, como diz a palavra, como diz o ensinamento de Jesus. E a pergunta já fica nesse instante, como que nós temos desenvolvido a nossa fé, a nossa vida em Cristo? Nós estamos vivendo, irmãos, segundo pesquisas, não é eu que estou falando,
a geração mais desanimada e, para ser brando ainda, viu? A geração mais preguiçosa, inclusive os empresários estão declarando, tem vários vídeos que preferem pegar pessoas acima dos 40 para trabalhar nas suas empresas. Porque está acabando aquela geração de homens que realmente ponhavam a mão na massa. Não estou fazendo, é um alerta, né? Para os irmãos que são novos, porque você, que é servo de Deus, tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. As estatísticas do mundo servem só para nós dar uma analisada, mas as estatísticas do mundo não servem para nós. Os nossos jovens, os nossos irmãos, não são o que essa estatística diz. Eles são, vocês são, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Amém? Então já a barra de vocês está limpa em Jesus Cristo. Então honre esse nome que você carrega. Se você é empregado, seja o melhor empregado, melhor funcionário. Honre o teu patrão como honrasse a Cristo. Se você é patrão, honre teus funcionários, valorize eles. Tenha uma postura de patrão, mas tenha uma postura de servo. É difícil? Não, não é difícil. Porque Jesus também disse não. Jesus também, teve um momento que Jesus ficou irado. Teve um momento que Jesus teve que falar mais alto com seus discípulos e teve que repreendê-los. Mas sempre lembrando de uma coisa, uma repreensão com amor, ela traz benefício. Por isso que quando você for repreendido por um irmão mais maduro, por alguém que tem mais experiência que você, pelo pastor, pelo teu líder de célula, não leve para o lado pessoal, porque é bênção para a tua vida. Quando Deus puxar a tua orelha, como uma palavra dessa aqui agora, e às vezes pode ser que palavras pegaram, e como diz o ditado, a carapuça serviu, não fique bravo com o pastor, porque eu não vivo sondando a vida dos irmãos, né? Mas Deus conhece você, conhece teu deitar, teu levantar, conhece a intenção do teu coração, conhece a tua vida. Portanto que com Ele não tem argumentos, não adianta querer enganar a Deus, né? Mas o texto que nós lemos aqui, irmãos, mostrando que Jesus ele era acostumado a viver uma comunhão íntima com o Pai. Desde a sua eternidade, ele vivia com o Pai. Porque você lembra do texto em Gênesis que diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quer dizer que Deus não estava sozinho, as três pessoas da Trindade estavam lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se ele estivesse sozinho, Deus diria assim, eu faço o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas ele falou assim, façamos o homem como a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando, no capítulo 6 de Gênesis, quando os homens estavam construindo uma torre, que queriam alcançar o céu, aquela torre, e eles queriam ter lá só uma nata que morava lá naquela torre. Eles não aceitavam outro tipo de pessoa. E Deus viu que aquela obra lá não era benéfica para o homem. O Senhor falou assim, desçamos e confundamos as línguas. Por isso que houve a mudança de idioma, porque naquela época, até o capítulo 6 de Gênesis, toda a humanidade falava um só idioma. Mas quando Deus, ele disse, desçamos, pode ver como está no quê? No plural. Desçamos e confundamos as línguas. Eles desceram e confundiram as línguas. E a torre não deu para continuar aquela construção, porque eles não se entendiam. Tipo, o servente de pedreiro ia conversar com o outro não entendia o que ele estava falando, e a obra... E Deus disse uma coisa muito importante nesse texto, até você pode examinar depois, eu lembrei de falar agora, mas você sabe que está no capítulo 6, mas eu não lembro o versículo. Ele diz assim, ó, desçamos e confundamos, porque estes homens unidos, eles conseguirão fazer o que eles estão tentando fazer.
Se Deus não intervisse, eles iam fazer uma obra bem grande e ia ser mais prejudicial ainda. Deus interrompeu. Por isso que eu digo, tem coisa, irmãos, que nós vamos fazer e de repente dá tudo errado. Você já foi fazer alguma coisa assim que você falou, vai ser assim, bem assim, você coloca e vai, e se imagina aquilo ali, de repente, pá, dá um negócio ali, não deu nada certo. E você pensa assim, é o Satanás que entrou no meio. Nem sempre. Porque se Deus deixasse você ir até o fim daquela obra, como foi lá, deixasse aqueles homens construir aquela torre, ia ser o maior problema. E na vida do servo de Deus, Deus entra em ação, irmãos. Se você vê um filho prestes a se machucar, você vai deixar? Não, né? Quando o filho está lá na beira de um penhasco, você corre lá e gruda ele e puxa. Às vezes o filho não está vendo o perigo à frente, né? Mas Deus, como já conhece, e nós, como temos experiência, nós vemos nosso filho ali brincando. Por exemplo, só deixar uma criança que está aprendendo a andar, chegar aqui na beira, se ele cair daqui ali, ele se machuca. E Deus cuida de nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus cuida de nós. E nós muitas vezes ficamos bravos com Deus. Porque Deus, tudo que é bom, Deus não deixa eu fazer. Não, o que é bom é que Deus quer que você faça. O que é benéfico para você. Você já notou que dá uma impressão para nós que tudo que é bom, que nós queremos fazer, Deus proíbe nós de fazer. Mas quando você começa a olhar a consequência daquilo que é bom, entre aspas, nós vemos que a consequência daquilo que nós achamos que é bom, é ruim, é amargo. O problema é que nós, quando vamos fazer alguma coisa que nós achamos que é bom para nós, porque nós somos egoístas, irmão, vamos falar o que é. A natureza nossa de homem, sem Deus, sem o Espírito Santo, nós somos egoístas, nós não pensamos nos outros. Às vezes, por educação, nós fazemos alguma coisa, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós temos prazer em fazer o melhor para os outros do que para nós. Porque quem tem o Espírito Santo, irmãos, como eu e você temos, nós temos prazer em servir do que ser servido. Se você vê um irmão precisando de alguma coisa, você tem aquele prazer de servir, se sentir útil, ir lá e fazer alguma coisa. Não é gostoso, irmãos? Um copo de água que você dá para um irmão, você já vai ter galardão. Você imagina, né? Eu aproveito de dizer para os recepcionistas que têm o trabalho de vir trazer aguinha para nós aqui. Vocês vão ser recompensados por isso. Vocês que cuidam com zelo, ficam cuidando. Cada um de vocês que tem um ministério na igreja e é zeloso pelo teu ministério, é zeloso pelo teu trabalho que você faz. Deus está vendo e vai te recompensar. A recompensa pode ser que não venha de mim, eu posso passar batido e não ver da pastora, mas a recompensa vem do Senhor. E Ele é poderoso para te recompensar muito melhor do que eu. Eu posso comprar um presente e dar para você. Eu posso elogiar você, mas Deus pode fazer um milagre na tua vida. Deus tem poder para isso. Por isso, irmãos, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos com zelo, o Senhor recebe e nos recompensa. Olha que coisa tremenda. Queridos, há momentos na vida em que o céu parece estar em silêncio. Você ora, você busca, né? Eu oro, eu busco, eu clamo. Parece que Deus não responde. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O silêncio de Deus está dizendo algo para nós. Até o silêncio dele é ungido. Até o silêncio de Deus, Deus está falando alguma coisa conosco. Eu estou me referindo a isso porque estamos focados no texto. Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento, Jesus sentiu o desamparo do Pai. Por quê? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque o pecado, o nosso pecado estava sobre ele.
naquele momento que ele disse essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? É que o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Jesus não cometeu pecado vindo aqui na terra, ele viveu sem pecado. Ao contrário do primeiro Adão. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. Ele foi perfeito em tudo. E morreu com morte de cruz, para se cumprir, né, o que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo, que ele seria o cordeiro que tira o pecado do mundo. E, naquele momento, então, o pecado foi sobre ele. E eu digo para você que quando o pecado está sobre a nossa vida, os olhos de Deus não estão fixos em nós. Deus não compactua com o pecado, nem olhando para nós. Portanto, que quem pensa que está pecando e Deus está olhando por ele, não está. Não está. Mas Deus continua amando, mas Ele vai prover uma forma de alcançar você e trazer para a sua presença, como Ele fez comigo, com você, com todos que estamos aqui. É isso que Ele faz. Quando Adão pecou, quando você olha lá em Gênesis, quando Adão pecou, o que aconteceu lá? Eles fugiram de Deus e pegaram folhas e eles taparam a sua nudez porque eles sentiram vergonha. Eles se sentiram, porque antes daquilo não se sentiam, que eles estavam nus, que, né, tinham vergonha e tal. Mas naquele momento, quando foi desvendado, quando eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, eles descobriram. E aí, então, o que eles fizeram? Se envergonharam e correram de Deus. O que aconteceu ali, às vezes a gente não presta atenção. Mas ali, o Senhor vestiu eles. Com o quê? Com o quê? Com pele de animais. Foi sacrificado o primeiro animal em Gênesis. Já tipificando aquele que haveria de vir. Em lugar das folhas, pastora Cleusa, que eles tinham provido, as folhas representam o quê? A providência natural que Adão pegou, né, da terra, pegou das árvores e tal. Mas Deus falou assim, não, esse não vai funcionar. Deus pegou um cordeiro. E quem que sacrificou o cordeiro? O próprio Deus. Sacrificou o cordeiro, tirou a pele do cordeiro e fez vestes para eles. Aqui tipifica o quê, irmãos? Lá no Antigo Testamento, no começo da Bíblia. Lembra quem? Tipifica quem? Jesus Cristo, que haveria de vir. Pois foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus falou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu, estava na cruz, aquele que sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai, como eu já falei na introdução, ele veio do Pai, agora grita, Deus meu, por que me desamparaste? E esse grito não é de incredulidade, mas de profunda humanidade. Não tem momento, irmão, irmã, que nós clamamos a Deus e parece que Deus está tão distante de nós. Parece. O pai não estava olhando para o filho, mas ele estava ouvindo o que o filho estava falando. Olhando quer dizer, isso representa uma comunhão íntima. Sabe quando você tem a comunhão íntima, você olha dentro dos olhos da pessoa e conversa, né? Então era um grito de humanidade. Jesus está sentindo o peso do pecado, que não era dele, mas o silêncio do céu, a solidão na cruz. Por trás desse silêncio, há um propósito eterno. Deus estava em silêncio com ele. Primeiro ponto para você guardar: o clamor do desamparo. Naquela hora,
Jesus, na sua humanidade, naquele momento, Jesus carregava o pecado de toda a humanidade e ele, o santo, tornou-se pecador por nós. Você pode olhar a referência, 2 Coríntios 5:21, tem essa referência. E o Pai, sendo santo, não podia se misturar com o pecado. Por isso, o Filho sente-se afastado, sente o afastamento e o abandono, sente o vazio. Vocês podem notar que quando alguém peca, depois que serve ao Senhor, que já experimentou, tem um hino que fala assim, quem já entrou no Santo dos Santos não consegue viver. Em outro lugar, não tem um louvor que fala assim? Mas viu, o inimigo é astuto, ele lança tanto dardos, que a pessoa está vivendo uma vida abundante em Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida devocional com Deus, orando a Deus, buscando a Deus. Satanás lança uma coisa, uma semente que distrai a pessoa e a pessoa se afasta de Deus e entra o vazio. O vazio vem depois. Sabe por que o vazio vem? Da pessoa que já experimentou Santo e Santo, experimentou servir a Cristo, bate uma tristeza. E geralmente, nós somos pastores, tratamos disso. As pessoas, quando estão realmente arrependidas pelo que fizeram, falharam e se arrependem, irmãos, choram amargamente. Você quer saber se alguém se arrependeu verdadeiramente? Uma pessoa que você conhece, se realmente ela estiver triste pelo pecado que cometeu, arrasada pelo pecado que cometeu, pode ter certeza que essa pessoa realmente se arrependeu e é perdoada. Porque o perdão vem através do arrependimento. Nesse momento, Jesus, como já disse, né, e é sempre bom enfatizar, ele não tinha pecado, mas o pecado nosso estava sobre ele. O Pai não rejeitou o Filho. O Pai estava cumprindo o plano da redenção. Foi doído para o Pai, mas ele tinha que cumprir no Filho. Tinha que haver derramamento de sangue. Tinha que haver um sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquele momento, Jesus estava morrendo por mim e por você. E quando a gente tem essa consciência, irmãos, e ela é ativa na nossa vida, o que é consciência ativa? É você, 24 horas por dia, em todo tempo, você viver pensando, Jesus morreu por mim. Por isso que eu não posso desonrar o meu Deus. Era eu que merecia estar na cruz, mas Ele morreu em meu lugar. E conquistou a vida eterna para mim. Tudo de graça, a dor foi Ele que sentiu. O abandono do olhar do Pai naquele momento foi Ele que sentiu. Tudo isso para fazer o quê? Para me beneficiar, para que eu tivesse vida. O desamparo não foi castigo para Jesus ali, mas foi propósito. Às vezes Deus parece em silêncio na nossa vida, não porque nos abandonou, mas porque está realizando algo maior que nós não conseguimos entender, às vezes. O silêncio de Deus não é ausência, é operação. Já ouviu, quando a gente fala, assim, as pessoas pensam que a gente está falando para consolar, viu? Se você está sentindo que Deus não está te ouvindo, está sentindo Deus tão distante, sabe por quê? Ele está trabalhando por você. E a gente fala muitas vezes, na hora, ou a gente ouve alguém falando, a gente pensa, esse irmão está falando só para... Não, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. O desamparo não é o fim, é o meio para a vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, não sinta-se desamparado. Porque nós, principalmente os pentecostais, raízes, né? Eles se baseiam em arrepio. Olha, me arrepiou tudo aqui, ó, é Deus. Mas viu, irmãos, eu sou um cara que, desde que eu me converti,
Eu nunca eu nunca tive esse perfil. Logicamente que teve um momento, não foi só arrepio, foi lágrima, culto inteiro chorando. Sabe? Mas nem sempre você vai ter um arrepio. E as pessoas, quando se baseiam só nisso, acham que Deus não está ouvindo. E Deus está ouvindo. Mas quando você exerce a palavra de Deus, que diz que quando você ora, Ele escuta, você diz, eu posso estar não sentindo nada. Mas Deus está me ouvindo, porque a Bíblia diz que Ele está me ouvindo. Ele ouviu Jonas quando estava na barriga do peixe. Ele ouviu a oração de Jonas. Quantas vezes, irmão, nós estamos numa situação que nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Segundo ponto, o silêncio de Deus. Na cruz, Jesus não ouviu a voz do Pai, mas o Pai estava ali. Trabalhando, agindo, cumprindo cada detalhe do plano da salvação. Deus pode estar em silêncio com você, irmão, e comigo, mas Ele está agindo em nosso favor. Quando você vê, você é surpreendido pela bênção chegando na tua vida. Muitos servos de Deus enfrentaram esse silêncio. Eu anotei aqui, Jó clamou e não ouviu resposta. Quando você lê o livro de Jó, você vê ele clamando lá e ele não tem resposta no momento. Davi chorou dizendo, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? O Senhor nunca esqueceu de Davi. Jesus também sentiu esse silêncio. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa que Ele te deixou, significa que Ele está trabalhando de forma invisível. Às vezes Deus silencia para ensinar, para nos ensinar a confiar. Porque às vezes nós queremos ser guiados, irmãos, por vozes, nós queremos que Deus use pessoas para falar conosco. Claro que Deus usa pessoas, mas Ele escolhe a forma que Ele quer falar. Muitas vezes, irmãos, eu estou no meu dia a dia, Deus fala comigo, fala assim, não faça isso. Ou, aquilo lá que você disse, eu te dou a resposta agora, me dá uma instrução. Eu não sei dizer, não sei explicar para você, irmãos, mas eu sei dizer que chega até mim, Deus fala comigo. Inclusive, quando eu me converti no meu trabalho, não foi numa igreja. Deus falou comigo no meu serviço. Eu fiquei maravilhado, porque antes de me converter, eu achava que Deus não falava com o homem. Falei, isso aí é balela. Esse negócio de reza, porque eu era católico, né? Fiz primeira comunhão, tudo. Esse negócio de reza aí, ninguém está escutando nada. Eu nunca ouvi nada. Eu nunca vi nada. Eu nunca senti nada. Mas naquele dia, irmãos, eu senti. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto eu li essa palavra, uma voz falou comigo. Eu estou aqui, meu filho. Buscai o Senhor enquanto eu estou aqui. Hoje é o dia de você me buscar. E eu falei, meu Deus, não há de ver que existe mesmo o Deus dos crentes? Irmãos, é só quem estava lá na época. A minha esposa, ela testemunha isso. Ela viu. Eu fiquei numa alegria tão grande que eu corria dentro do supermercado. Eu era gerente do supermercado. Vocês acharam que eu estava louco? Eu tinha 28 anos de idade. Ei, eu sou crente a partir de agora. Ei, irmãos, eu fui lá no açougue, lá na parte de frios, funcionário lá, falei, viu, a partir de agora vocês estão vendo um crente aqui. Eu virei crente, porque eu não sabia dizer, eu me converti, né? Ninguém dava bola, dava uma risada na minha cara, pensava que eu era brincalhão, né? E era bêbado, né? Toda tarde eu tomava uma garrafa de pinga. No domingo eu tomava 1 litro de velho barreiro. Aí o pessoal falava, enlouqueceu, a pinga de certo subiu para o cérebro dele, acabou. Era nada, irmãos, a alegria de ter ouvido uma voz que eu nunca tinha ouvido. Deus falando comigo. Eu me senti tão importante, pensei, puxa vida, eu não sabia que eu era tão importante desse jeito.
E aí uma alegria tomou conta no meu coração. Irmãos, olha, é inexplicável. É só quem sente a alegria da salvação. Eu sei que cada um aqui sentiu na hora que se converteu. Sabe aquela alegria que é inexplicável, que você não sabe explicar? Aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você, em circunstâncias diferentes, né? O silêncio de Deus significa que não significa que Ele te deixou, significa que Ele está trabalhando no invisível. Às vezes Deus silencia para ensinar, para nos ensinar a confiar nele. Às vezes Deus silencia para amadurecer a nossa fé. Outras vezes Ele silencia porque a resposta está vindo. Mas ainda não é o tempo. Deus sabe o tempo. Depois, por que me desamparastes? Que Jesus clamou lá. Deus declarou, está consumado. O silêncio terminou com a vitória. Quando Jesus falou, está consumado, irmãos, os sepulcros se abriram quando Jesus expirou na cruz. Você sabia? A gente não presta atenção no texto, mas você vai ver lá que os sepulcros se romperam. E isso é na ressurreição, quando Jesus ressuscitou. Mas até o inferno tremeu no momento que ele morreu. O inferno tremeu. Os soldados que estavam ali, na hora nona, que diz aqui, era 3 horas da tarde. Mais ou menos 3 horas da tarde. Escureceu. Os soldados se assustaram. E aí, um deles olhou e disse, este realmente era o Filho de Deus. Só nessa hora que ele vai reconhecer que era o Filho de Deus. Olha que coisa, irmãos. Né? Terceiro e último, por que Jesus passou por isso? Porque ele foi desamparado para que nós fôssemos aceitos. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Ele experimentou o silêncio de Deus para que você e eu pudéssemos ouvir a voz do Pai novamente. Na cruz o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. O caminho foi aberto. Hoje não estamos mais separados. Temos acesso direto à presença de Deus. Hoje nós não precisamos de um sacerdote para entrar no Santo dos Santos e nós ficarmos no átrio, no lado de fora. Como era no Antigo Testamento. Entregava-se a ovelha, o cordeiro, para o sacerdote entrava no lugar santo e depois ele ia oferecer no Santo dos Santos, que é o lugar mais santo ainda. O lugar santíssimo. Só o sacerdote podia entrar lá. Se outra pessoa entrasse lá, morria. Era fulminado na hora. Mas hoje, irmãos, que privilégio. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja passando pelo seu momento da cruz. Talvez ore, clame e não ouça nada. Talvez o céu pareça fechado e o coração apertado. Pode ser que você esteja passando por isso. Mas lembre-se, Jesus sabe o que é sentir só. Por isso que ele veio e se fez homem. Eu encerro dizendo, por que foi preciso Jesus vir? Deus sabia que era preciso. Por isso que Deus entende você e eu, irmão. Por mais absurdo que seja o que nós estamos passando. Porque Jesus conhece a humanidade. Ele veio e experimentou a vida inferior, que não dá nem para se comparar com a glória que ele vivia. É como você deixar a regalia da tua casa, do melhor lugar que você vive, e ir viver numa favela, onde tem esgoto a céu aberto, onde não tem segurança, onde não tem energia elétrica, onde não tem internet. Olha, irmão, que coisa difícil ver sem internet hoje. Estou dando esses exemplos só para você entender. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar muito mais do que isso que eu falei aqui. De morar numa boa casa,
de ter um bom carro. Isso faz parte da nossa vida aqui, enquanto nós vivemos aqui, porque a eternidade começou, irmão, quando você se converteu. E esta vida aqui, para quem vive servindo a Deus, é um pedacinho do céu. Eu ouvi essa frase. Não sei se é bíblico, mas não sei se está escrito exatamente assim, mas foi parafraseado. Para quem vive em Cristo, é um pedacinho do céu. Amém? A tua oração está sendo respondida. Deus está olhando para você, irmão. E hoje, o Senhor está presente aqui. Vamos nos colocar em pé. Ministério do Louvor já pode subir. Hoje nós vamos participar da ceia, irmãos, com essa consciência, não que nós não tivéssemos, mas essa mensagem foi para relembrar que Ele veio da sua glória, veio para habitar aqui na terra, viver como homem, sofreu como eu e você sofremos aqui, e também teve momentos maravilhosos com os seus discípulos, de partir o pão, ter a ceia. Jesus participava das festas, comia, bebia, tanto é que ele foi chamado de comilhão e beberrão, mas ele participava, porque o alvo dele era implantar o reino de Deus. E sabe qual é o alvo? Qual é a missão que Deus deu para mim e para você? Também é anunciar o Evangelho de Cristo. Anunciar que Jesus é bom, maravilhoso e que Ele salva. E se a pessoa quiser se livrar da ira vindoura, a única saída que nós temos é Cristo, é entregar nossa vida ao Senhor. E nesse momento, nós vamos deixar para orar na hora da ceia. Nesse momento já está em pé. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar.